Fala galera da Movie Hub, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje, nesse formato online de novo, que vocês tanto adoram, que eu consigo ter mais acesso às pessoas do Brasil, né? Aqui na em São Paulo que tem gente boa, tem o Brasil todo aí pra frente. Eu trouxe a Paula Martins, né? Advogada da área do MA. Nossa, eu esqueci a sigla, desculpa, Paula. Tá bom? Gente, pra quem não conhece a Paula tá aí. Paula, fala um pouco de você, quem é você? Se apresenta o pessoal aí que não te conhece. Pedro, tudo bem? Obrigada pela breve apresentação. É um prazer estar aqui falando com o pessoal da Movie Hub. Então, meu nome é Paola, eu sou de Porto Alegre, sou advogada, especialista em direito societário e trabalho bastante com operações de M&A, que é o tópico da nossa conversa hoje, né? Fusões e aquisições de empresas de vários segmentos, também no segmento de tecnologia. Perfeito. Olha aí, ó. Só pra vocês terem noção, a minha pronúncia de inglês tá tão ruim que não consegui falar M&A. Enfim, Paula, conta pra gente um pouco como você começou na profissão, né? Advogado. A gente teve episódios atrás aí com o Sagras, que ele fala como é que começa e tudo mais e tal. Mas como foi pra você começar na área do direito? Que legal. Eu venho de uma família de vários advogados, né? Então é um caminho natural na minha família, a gente escolheu o direito. Tenho bastante advogados e também pessoal na área pública. Acabei indo para a faculdade de direito, muito inspirada principalmente na minha tia, que é a procuradora de justiça aqui do estado. E aí a ideia inicial era fazer concurso público, mas acabei conhecendo o direito privado e me apaixonando pela área do direito societário desde o primeiro estágio. Então, eu trabalho com essa matéria desde o meio da graduação, basicamente. Então, sempre trabalhei com societário, sempre trabalhei com isso. É o meu chão, parte ali de rotina societária, investimentos, compra e venda de empresas, alteração de natureza societária, trabalho bastante com limitada, sociedade anônima. E hoje em dia, meu principal foco de atuação é realmente fusões e aquisições, né, M&A, e também planejamento patrimonial e sucessório. Perfeito. Paula, conta pra gente um pouco como você trabalha praticamente com uma briga que existe, né, dentro do direito. Que eu não, tanto quanto o direito, né, da família, né, que é divórcio, essas coisas, é o direito societário, né? Compra, venda de empresas, divisão de forma igualitária, como é que você bota todo mundo ali no mesmo degrau para ninguém sair perdendo, ninguém sair ganhando mais que o outro e tudo mais. Como é que é lidar com esse assunto tão delicadinho? É, eu brinco que escolher sócio, né, desenvolver uma parceria societária é muito mais delicado do que escolher casamento, tá? É um casamento muito mais delicado, porque o nível de briga que a gente está falando aqui, eles são assim, a gente lida muito com litígio, conflito societário, que acaba surgindo realmente pela falta das conversas difíceis no momento de começar o negócio. A gente sabe como é o empreendedor, né? O empreendedor é o cara do criativo. A gente tem uma ideia, eu tenho um parceiro que quer desenvolver comigo essa ideia e começa a desenvolver. Então, muitas vezes o empreendedor ele começa a conduzir o negócio antes de parar para pensar em como que vai ser realmente a estrutura jurídica que vai reger a relação entre os sócios. A gente tem muitos empresários que começam sozinhos e acabam não olhando para a parte societária e depois, quando precisam trazer um investidor, essa acaba sendo uma dor. E também pessoas que já nascem empresas que já nascem com um sócio, dois sócios, que não olham para essa parte, não pensam em contrato social, não pensam em acordo de sócios, e eventualmente no momento tanto de fazer captação ou de fazer venda, de realmente fazer uma operação societária ali na frente, descobrem que tem diversas dificuldades lhe esperando, né? Qual que é o maior cenário no Brasil hoje? Porque, por exemplo, a gente fala muito de duas pessoas que se conheceram, elas têm a mesma ideia, a mesma sintonia, energia, objetivos, e acabam virando sócios, né, na palavra, né, nem na questão do papel, ou na questão formal da coisa, ou é aquele... Tem outros cenários que são mais comuns, tipo, que as pessoas não sabem contornar. Por exemplo, tem gente que adere, né, vira CEO porque comprou uma parte da empresa e tudo mais. Qual que é o cenário mais comum hoje no Brasil? De iniciar a trajetória de empreendedor, tu diz? Isso. Acho que a gente tem bastante pessoa que começa a empreender sozinha, né? A gente tem hoje o perfil do empresário brasileiro, ele é o perfil daquele empresário que
constrói a sua sociedade. Até pouco tempo atrás era um empresário que tinha 99% do negócio e daí tinha uma outra pessoa que emprestava um nome para poder compor uma sociedade. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha a maior parte das sociedades como sociedades limitadas, compostas por um ou no máximo dois sócios, esse segundo sócio sendo um sócio que mais emprestava o nome do que realmente trabalhava no negócio. Depois, com aquele momento ali mais era de ouro das startups, que se passou muito a fazer, né? Todo mundo queria virar unicórnio, todo mundo queria ter aquela ideia do milhão, e abriram-se muitas empresas, e essas empresas começaram a visar a fazer a captação, levantamento de recursos, né? E aí começou a já ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais robusta, para pensar realmente em como que eu vou trazer esse investidor, como que eu vou comportar depois quando eu trouxer essa pessoa para dentro. Mas assim como a gente pensa, eu conheci uma pessoa, comecei a namorar com essa pessoa e vou casar com essa pessoa. A gente vai ter discussão de regime de bens, qual vai ser o tipo de casamento que eu vou ter com essa pessoa. Quando a gente pensa em ter uma sociedade, em ser empresário e trazer investidores, trazer sócios, a gente também precisa ter essa conversa, né? Qual que vai ser o regime dessa minha sociedade? Que tipo de sociedade que vai ser essa? A gente tem pela lei no Brasil, alguns tipos de sociedades que são possíveis, sendo as mais comuns a sociedade limitada e a sociedade anônima, e documentos que regulam essa sociedade, que é o contrato social ou estatuto social e o acordo de sócios ou acordo de acionistas. Então, esse é o packzinho, né, documental que normalmente os empresários têm, e são os mais comuns assim que a gente visualiza trabalhando nessa área. Perfeito. E qual que é o maior erro, né? O erro mais tabelado que o pessoal comete quando está construindo toda essa documentação, essa, esse método, né? Porque acaba que é uma coisa, é um mal necessário, né? Você tem que entrar nessa burocracia, tem que fazer esse papel, né? Sim. O empreendedor ele tem a pressa, né? Ele tem a ideia e ele tem a pressa para começar a rodar essa ideia. E o que ele precisa para fazer que essa ideia saia do papel? Um CNPJ. Então começa, né? O momento que tu define, esse aqui vai ser o meu produto e eu quero colocar esse produto para rodar. O empreendedor ele tem essa necessidade de ter um CNPJ para emitir nota e para começar realmente a desenvolver aquela atividade. Na pressa de abrir um CNPJ, muitas vezes os empresários usam modelos padrões de contrato social. Então, tanto a parte de contadores ou juntas comerciais disponibilizam contratos sociais padrões. E muitas vezes os empresários adotam esses modelos padrões e como o contrato social deles, sem discutir. Então, existe na lei algumas cláusulas que são obrigatórias de ter nesse contrato, e quando tu usa um modelo de contrato, esse contrato ele vai ter basicamente só essas cláusulas padrões. Ele não vai ser pensado para o teu negócio e principalmente para a tua relação com o teu sócio. E vai deixar de falar de assuntos muito importantes, como o que acontece com a minha sociedade se um dos meus sócios falecer. O que acontece se um dos meus sócios passar por um processo de divórcio? Né? Se alguém quiser sair, pedir para sair, como que vai ser o pagamento que a empresa vai fazer para essa pessoa? E se essa pessoa eventualmente começar a concorrer com a sociedade ou agir de alguma forma com uma falta grave, como é que eu posso excluir essa pessoa? Essas são perguntas super relevantes que modelos padrões não respondem e que eu vejo que muitos sócios, né, muitos empresários deixam de pensar no momento de estar na pressa de botar o produto para rodar. E aí, quando precisa ir para um próximo passo, que é vou trazer um investidor, quero vender parte de um negócio, recebi uma oferta legal aqui, e aí a pessoa vai fazer uma auditoria do teu negócio e vai ver que tu não tem essa estrutura mínima de governança, que é um contrato social que é pensado realmente para ti, para tua empresa, não é um contrato social padrão de junta comercial, e eventualmente um acordo de sócios que realmente tenha sido negociado, conversado e que reflita a atividade que tu desenvolve e a relação que tu tem com as pessoas que estão junto contigo. Perfeito. Nossa, praticamente adivinhou a próxima pergunta. E eu ia perguntar muito dessa cronologia dessa construção dessa governança, porque muita gente não entende quais são os primeiros passinhos, né? Como construir isso e até qual que é o último estágio, né? Lá na ponta, onde está tudo resolvido e está todo mundo ciente do que está acontecendo. Sim. Mas conta pra gente um pouco também o lance você falou um pontinho muito interessante.
o status civil da pessoa reflete muito no status do negócio, né? Quando sociedade. Porque Pode refletir. tem gente que tem sociedade com o cônjuge, né? Como é que Pode funciona refletir. esse desmembramento, né? Porque acaba que tem muita gente que faz sociedade, né, no papel, com o cônjuge, e como é que funciona essa separação dentro de um divórcio de empresa, né? Assim como quando tu tanto entra em união estável, quanto realmente casa, né? Tem o protocolo civil do casamento, a gente tem os regimes de bens. Cada regime de bens tem um efeito. Para alguns dos regimes de bens, o cônjuge, além de ser, né, partícipe do teu patrimônio, por exemplo, a comunhão parcial. Se tu casa pela comunhão parcial, o teu cônjuge tem direito a tudo aquilo que vocês adquirem na constância daquele casamento ou daquela união estável. Então, se a sociedade ela nasce dentro desse casamento ou dentro dessa união estável, ela é um bem comum ao casal. A separação total, aí cada um tem o seu patrimônio, ou se a gente vai falar, mesmo da união estável, também, por mais que a gente vê muito os empresários confundindo, né? Ah, eu não sou casado, então isso não se aplica para mim, mas tem uma pessoa que mora contigo, é convivente, tem uma caracterização no mundo dos fatos de união estável, então também se aplicam regras de comunhão parcial de bens, e isso tem efeitos não só do patrimônio num caso de divórcio, mas também, e aqui, assim, uma das partes mais chatas, né, de ser advogado é pensar, a gente tem que pensar em problema. A gente está aqui para pensar em tudo que pode dar errado, Sim. justamente para que a gente esteja preparado, né? Se isso acontecer, como que a gente vai lidar com isso? E um dos assuntos mais delicados que a gente sempre precisa tratar é o evento da morte. A gente nunca pensa, né? Nunca, o que vai acontecer com a minha empresa se eu faltar ou se o meu sócio faltar. Mas um dos efeitos automáticos do casamento é que os cônjuges, a depender do regime, também são herdeiros da pessoa. Então, tu pode estar muito preparado para ter um teu sócio. Eu escolhi o meu sócio e eu estou super preparada para estar com ele no negócio para a vida inteira. Esse é os cara que eu quero do meu lado nesse negócio para a vida inteira. Mas se o meu sócio faltar, a herdeira dele vai ser a esposa dele. Eu quero a herdeira dele, eu quero a esposa dele dentro do negócio comigo. Foi com ela que eu pensei esse produto. Então, esse tipo de conversa, que é super delicado e que é um pouco o papel do advogado de provocar, que a gente consegue solucionar e endereçar dentro, por exemplo, de um acordo de sócios bem conversado, bem estruturado. Eu acho que é até uma coisa meio ficcional, uma coisa de filme, a gente vê muito isso em filme, né? Que é o sócio, né, majoritário ali faleceu, e aí tem um outro sócio, e tem a família do cara que faleceu, uma coisa meio ficcional, mas acontece. De fato acontece, Acontece. e ninguém está preparado para esse cenário. E pulveriza, né? Daqui a pouco o cara tem só a esposa, não chegou a ter filhos, mas daqui a pouco o cara tem um filho de um casamento, um filho de outro casamento, uma ex-esposa, um filho que ele nem sabia que tinha, é todo mundo herdeiro, e daqui a pouco teu Nossa. negócio está paralisado, porque tu não nem sabia realmente da extensão das questões familiares do teu sócio, né? E assim, processo de inventário, eu tenho um sócio que faleceu. Aí eu tenho um processo de inventário sobre as cotas dessa pessoa, porque as cotas dessa pessoa são parte do ativo da pessoa. A pessoa faleceu, esse ativo vai para inventário. Paralisa a tua empresa, tu não consegue mais fazer nenhum tipo de alteração nesse teu contrato enquanto o inventário não for resolvido. E um inventário judicial no Brasil é coisa de 5 anos, 10 anos para se Nossa. resolver, dependendo. Então, assim, é uma dor de cabeça muito grave, tá? E a gente já teve casos aqui no escritório de empresas que ficaram realmente paralisadas por falta de um sócio. Olha, cara, ó, isso que você falou, eu não sabia. Meu Deus, nossa, É, graças a Deus não tenho sorte. É até uma coisa meio. Você ficar com ansiedade só de saber que isso pode acontecer até com a amiguinho do lado, sabe? sim, sim, não, se a gente começa a pensar, e de novo, é aquele papel chato do advogado, né? Que a gente olha para uma situação e pensa todas as formas como essa situação pode dar errado. Mas é porque a gente quer muito que o negócio do cliente dê certo. Por isso que a Exato. gente faz tantos cenários mentais do que pode dar errado. É para não E deixar esses cenários se tornarem realidade. agora eu vou pedir para você fazer uma comparação, até para o público entender melhor como funciona.
A gente fala muito sobre a pessoa que iniciou a ideia adquirir um sócio não, né? Adquirir é quando você compra, né? Uhum. Quando você convida uma pessoa para ser sócia. Mas, por exemplo, eu sou investidor, eu tenho um recurso, ou tenho muito conhecimento, e uma pessoa me chamou para ser sócio. Quais são os principais pontos que eu tenho que observar dentro desse convite? Se é um convite bom, se é um convite ruim, né? Não é só ver se a empresa está lucrando, se o produto é bom. Tem muita coisa que você tem que entender, né? Tanto nessa burocracia de sócio, né? Quanto eu estou levando? Quantos por cento eu tenho em cima da empresa? O que que eu tenho que fazer, sabe? Você consegue Sim. elucidar para a gente essa parte, por favor? Claro. Acho que a primeira coisa que é legal de entender, acho que quando a pessoa é convidada para investir, ela é convidada para investir porque ela tem a capacidade financeira, mas também porque ela tem um know-how importante, né? Investidor normalmente não vem só pelo cheque, ele vem por uma experiência que ele vai acrescentar para dentro do negócio. Seja uma experiência de um mercado que essa empresa quer abrir, quer começar a explorar, seja uma experiência já dentro do próprio segmento que a empresa está atuando. Então, precisa entender, primeira coisa, esse teu cheque que tu vai colocar na empresa, ele vai representar quantos por cento do negócio? Isso muda tudo, porque percentual é poder econômico e poder político. Percentual é o quanto tu vai receber dos lucros desse negócio no momento que tu começar a dar lucro, e também quanto por cento tu vai ter direito de voto. Tu entender se tu vai estar numa posição de minoritário, ou seja, um investidor que fica sujeito às decisões do majoritário, ou que já tem uma condição ali um pouco maior de 20%, 30%, que tem realmente um poder de voto para determinadas matérias, daí tu já está numa outra posição política, tu tem uma opinião que vai ser observada, tu tem uma garantia de que esse empresário não vai mudar totalmente os rumos do negócio depois de pegar o teu dinheiro, né? Então, esse é um ponto que precisa ser super observado. O teu cheque equivale a quantos por cento de participação? Para entender quanto por cento tu vai receber do negócio em lucros, mas também o quanto tu vai ter de poder político, de decisão, de voto dentro do negócio. Depois, que tipo de investimento que está sendo proposto? É um investimento que tu vai colocar o dinheiro e tu já vai se tornar sócio no dia zero, e aí é uma relação, e aí tu tem que entender como é que está a saúde do negócio, financeira. Não é só pensar, o produto está dando lucro, o produto tem capacidade de escalar, o produto está ali num bom momento para o mercado. Tem que olhar também, daqui a pouco é uma startup. Essa startup contrata todo mundo CLT ou é todo mundo PJ? E os últimos PJs todos entraram com reclamatória trabalhista. Essa empresa está no Simples Nacional, em que regime de bens que está devendo tributo? Já tem execução fiscal? Porque esses são os top 2 dívidas que redireciona para nome de sócio. Aí tu quer entrar como sócio de um negócio que tu já sabe que tem dívida dessa natureza, é como se tu estivesse investindo e ganhando de volta um passivo, ganhando em contrapartida um passivo. Então, tu entender, né, qual é o tipo de investimento que tu vai fazer. Tá, eu já vou me tornar sócio, porque o sócio, ele é os louros, né, a parte boa, o lucro, se tiver, mas tu também tem uma responsabilidade por trás dessa sociedade. Pode se tornar responsável por passivo da empresa. Por isso que fazer uma auditoria, uma diligência é tão importante. Para tu entender, né, daqui a pouco, às vezes, a empresa, tu olhando a empresa num nível mais superficial, ela é um negócio super interessante, porque se tu vê pediu só o balanço da empresa, olhou o faturamento dos últimos 5 anos, está incrível. Mas e os passivos que estão ali? Será que tu conseguiu realmente visualizar? Porque existe um risco desses passivos acabarem sendo responsabilidade tua. Então, isso é muito importante. Ou é um modelo de investimento que tu vai fazer, colocar o dinheiro agora, colocar o cheque agora, e tu só vai te tornar sócio no futuro. Aí a gente tem que pensar em outras coisas. Tá, vou me tornar sócio no futuro. Em quais condições? O que eu preciso fazer para me tornar sócio? Como eu posso exigir que a empresa me coloque para dentro quando eu quiser? Quais são as garantias que eu vou ter de que o pessoal que vai realmente tocar o negócio vai seguir tocando o negócio de forma adequada? O que eu vou ter de acesso aos documentos? Então, dependendo do formato de investimento, tem muitos cuidados que tu precisa adotar. Perfeito. É, é praticamente uma aulinha aí, gente. Pelo amor de Deus, vocês pegam papel e caneta, anota aí. E não é igual convite de festa de criança, não, que você sai aceitando.
Você tem que tomar, tem um monte de coisa para analisar e tudo mais. Paula, a gente está nesse momento de falando muito do objeto de trabalho, né? Mas a gente também, dentro da Movi Hub, a gente tem bastante pessoas que trabalham com isso, né? Ou querem trabalhar com isso, porque a gente tem uma iniciativa universitária bastante forte dentro da Movi Hub, e eu queria que você desse, né, dicas, né, caminhos para as pessoas que querem trabalhar com o que você trabalha hoje. Ah, Paulo, eu gosto do direito, mas eu não quero ir para a área criminal, que eu acho muito perigoso. Não quero ir para a área familiar, que eu acho um saco. Eu quero ir para o que você está me falando, porque o que você falou me encanta. Qual que é o primeiro... Para onde a setinha da pessoa que quer trabalhar hoje com o que você trabalha, para onde ele tem que ir primeiro? Cara, é muito importante a pessoa entender de negócio, conseguir ter uma visão de negócio. Acho que o grande empecilho para quem tá, hoje eu estou numa faculdade de direito, e tô lendo lei, tá? Porque a faculdade de direito é literalmente tu sentar e ficar lendo lei, debatendo lei, lendo texto. Tu não vai para o mundo real, né? Quando tu vai para o mundo real e tu quer trabalhar com uma coisa tão prática quanto é a empresa, e a empresa ela é um ser vivo, né? Ela realmente ela tem uma característica muito própria de ter uma dinâmica muito rápida. E o empreendedor exige de ti que tu tenha essa rapidez e que tu tenha uma visão muito mais ampla. Então, tu sair do texto, do que é legal, do que está lá na doutrina, do que é tudo teoria, e conseguir olhar para o negócio de fato, não é só ficar pensando em estrutura societária maravilhosa e acordos robustos. Assim, de que adianta eu construir um acordo de acionistas de 50 páginas para uma empresa e o cara não entender o que está escrito dentro desse acordo de acionistas? Ou não fazer nenhum sentido com o negócio da empresa? O meu documento jurídico pode estar lindo, mas ele só está ajudando a mim mesma, né? Ao meu ego de advogada de estar usando palavras difíceis. Então, assim, conseguir traduzir o teu conhecimento para o que o empresário quer saber de fato, pensando no negócio do empresário. Eu acho que esse é o maior desafio. Sair um pouquinho da caixinha estreita do direito e pensar em negócio. E pensar em negócio é pensar não só em lei, é pensar em números, é olhar balanço, é entender contabilidade, é entender de economia, é pensar um pouquinho em direito de família também, como a gente falou antes. Eu preciso, tô olhando aqui para o negócio do cara, mas eu preciso saber como é que está a vida familiar dele também, dos sócios dele também. Preciso saber como é que está o mercado brasileiro, como é que está a reforma tributária, como é que tá as discussões, né, os ânimos para as eleições no final do ano, como que isso pode impactar em preço de produto. Então, precisa ter uma visão muito global. Eu acho que a principal dica é tirar um pouquinho a cabeça dos livros e começar a olhar para os negócios. Você trouxe uma visão do direito muito prática e no seu escárnio, né? Que você tem que observar tudo, você não pode só se ater àquele mundo ideal, né? Todo profissional, quando acaba saindo da faculdade, indo para o mundo, ele entra nessa expectativa de ir para o mundo ideal, mas não funciona assim, né? Senão a gente não resolvia problema. Exato. Mas você me trouxe um detalhe muito interessante, eu queria que você falasse um pouco sobre, que é como é que funciona a sua metodologia de trabalho hoje? Você é uma pessoa que antes, aparentemente é muito antenada, não só no seu ambiente, né, de trabalho, que é no empreendedorismo, M&A e tudo mais, due diligence, mas todo ao redor. Qual que é o seu modus operandi hoje de trabalho? Acho que assim, com a inteligência artificial, a gente não consegue fugir de precisar estar sempre reinventando o nosso diferencial, né? Porque assim, a teoria pela teoria, tu pergunta para o Cloud, tu pergunta para o ChatGPT e eles vão saber te responder. A IA do Google consegue te dizer quais são as naturezas jurídicas, societárias que existem e pode gerar um contrato social para ti. Então, isso já não é mais o diferencial, né? A metodologia que a gente busca desenvolver é realmente conseguir casar esse conhecimento de uma forma muito artesanal e muito única para o negócio do cliente. E isso passa por ter um canal de comunicação com o cliente muito aberto. Então, a gente trabalha muito com a proximidade com o cliente. Então, a gente faz diversas reuniões. A gente tem um projeto, chegou aqui para a gente um cliente que está querendo fazer
uma aquisição de uma participação minoritária numa outra empresa. A gente vai fazer uma conversa inicial para entender o que é a tese dessa compra. A gente vai fazer depois uma conversa com a pessoa que está sendo comprada. A gente vai entender o que o nosso cliente faz é o básico, né? A gente precisa entender qual que é o produto do cliente, o que o cliente desenvolve, e eu vou ter que entender o que é o produto que o cliente está comprando também, né? O que é a empresa que o cliente está comprando, o que essa empresa faz, como que ela trabalha, realmente, assim, mergulhar na parte contábil das duas empresas, pensar o societário, quais vão ser os impactos dessa operação societária lá no tributário. Então, para conseguir realmente amarrar toda a operação de uma forma que ela fique redonda, né? Então, a metodologia, ela passa muito por essa comunicação muito aberta e conseguir traduzir para o cliente o que a gente está fazendo e explicar exatamente, né? A gente trabalha muito com cronograma de ação. Pessoal, o passo é, a gente vai de A a Z no prazo tal e o que vai acontecer em cada etapa é isso aqui e deixar muito claro, não adianta ficar trabalhando, acho que a área de M&A, por exemplo, tem muitas essas terminologias que às vezes assustam um pouco, né? Então a gente tenta afastar ao máximo essas terminologias de um M&A, um term sheet, aí vai fazer uma due diligence, daqui a pouco a pessoa que chega aqui com um problema, chega com um, sai com cinco, né? Porque a gente sai falando sai falando, precisa fazer um monte de coisa que ele não sabe o que é. Sai querendo falar risco, um CAA. Exato, a pessoa não entende nem, assim, contrata e não sabe o que vai ser o nosso entregável, né? Então, a gente tem esse cuidado de conseguir estar o tempo inteiro traduzindo aquilo que a gente está fazendo, e assim, é proximidade, né? Acho que a linha de trabalho hoje passa por uma proximidade, que é o que o humano ainda faz, que a inteligência artificial não faz, né? Inclusive, você poderia traduzir para o pessoal o que é M&A, a palavra, a sigla? A área de fusões e aquisições da M&A é Mergers and Acquisitions, fusões e aquisições. E essa é uma área do direito que bebe muito das doutrinas estadunidenses. Por isso que tem tanta palavra em inglês. As práticas dessa área espelham muito o que o pessoal dos Estados Unidos pratica. Por isso que a gente fala tanto nesses termos em inglês, esses documentos em inglês. Mas basicamente são operações em que uma empresa compra a outra. Compra pedaços pequenos, ou compra controle, ou faz um investimento. Então, tudo que envolve essas operações societárias de compra e venda, fusão, duas empresas resolvem se unir e criar uma terceira empresa, isso é um M&A. Então, todas essas movimentações societárias está dentro desse guarda-chuva de fusões e aquisições, de M&A. Perfeito. Bom, Paulo, a gente está chegando na reta final aqui do nosso programa, né? Mas, de antemão, quero agradecer muito, muito, muito seus ensinamentos, né? Você foi uma pessoa bem didática, eu consegui aprender bastante coisa, o público provavelmente também. Mas vamos fazer um bate-bola jogo rápido aqui, só para você deixar umas recomendações, a gente fazer essa prática. A gente fazia todos os programas, aí eu queria que você fizesse comigo. Pode ser? Claro. Acho que... Pode falar, desculpa. Não, por favor, conclua o questionamento. Não, seria a questão do bate-bola. Você sabe como funciona, né? Eu faço uma pergunta, você responde com uma única palavra ou com uma breve resposta. Bora. Perfeito. Um livro. Um livro do direito ou qualquer livro? Qualquer livro. É um livro da Paola, que ela está recomendando para o público. Gente, eu estive agora na Feira Literária de Paraty, então eu tô com muitos livros na cabeça. Mas eu vou pegar o último livro que eu terminei de ler agora, então, que foi Os Imortais, não vou me lembrar o nome da autora, mas que faz uma incursão dentro da pré-história, que eu acho muito interessante para o momento que a gente está vivendo, falando tanto de inteligência artificial, esse mergulho desse livro dos Imortais na pré-história, falando de neandertais, eu achei super interessante esse livro. Perfeito. Um filme. Ontem eu fui ver Odisseia, então tem que ser esse filme. Nossa. É muito bom esse filme. Finalmente alguém falou de filme. Um lugar para visitar. O último lugar que eu estive, Paraty, não, se não conhece, assim, essencial, um lugar incrível, e aqui pertinho, né? Exato.
E uma frase do dia, né? Uma frase do dia. Tudo que você fizer com pressa sai mais rápido se você fizer devagar. Eu No, acho que tem caraca, tudo a ver com gostei o que da a gente frase. está falando aqui. Eu gostei da frase. Essa frase não Gente, é minha, é do professor De Rose e eu uso ela muito no meu trabalho, assim. Tudo que você fizer com pressa e nesse tipo de projeto, assim, de societário, não só sai mais devagar se você fizer com pressa, como sai mais caro. perfeito. Gente, estive com a Paula aqui. Paula, muito obrigado. Paula, parece que você deixa aí suas redes sociais, onde as pessoas podem te achar, LinkedIn, e uma mensagem final para o público que está assistindo a gente. Tá, legal. Gente, esse tema é gigantesco, acho que merecia até uma parte 2 desse papo, né? Porque tem várias coisas que a gente pode falar sobre Concordo. M&A. Aqui no escritório a gente produz bastante conteúdo sobre esse assunto também, então a nossa rede social é @advogadosbeck, a minha pessoal é @martinspaolap. Então, se quiserem saber mais, acompanhar as nossas redes, a gente também está no YouTube, todas as redes sociais, tá, pessoal? Seguindo a Beck Advogados para saber mais sobre esse tema. Nós estamos no Instagram, YouTube, temos newsletter, até no TikTok a gente está. Perfeito, gente. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência de todos. E é isso. Até o próximo programa. Valeu. Obrigada, pessoal.